Gente, bom dia a todos. A paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Lília. Eu tenho esse canal aqui porque eu falo da vinda de Jesus, né? Da segunda vinda de Jesus. Gente, eu sei que muitas pessoas já foram na internet, já foi publicado várias vezes que pessoas disseram que Jesus estava voltando e nunca aconteceu. E assim, até de rir, porque a gente sabe que acontecem coisas inusitadas, né? Os fiéis se reúnem e fica na igreja, aí faz vigília. Aí lá teve um pastor, esse caso é verídico, tá? Isso que o pastor falou é verdade, ele só não soube interpretar. Que as pessoas chegaram a vender casas, vender carro, vende tudo, né? Eu até ri aqui, eu falei, nessa hora todo mundo vende tudo, que Jesus está voltando. Escutem bem, o ano passado, nós estamos em 2026, tá? Nós estamos em julho de 2026. O ano passado, um pastor da África do Sul foi na internet, o nome dele é Joshua Makela. Ele foi num canal chamado Saint Wins, lá na África do Sul. E ele teve uma visão, ele falou que Jesus estava voltando, né? Que na verdade ele falou que ia ser o arrebatamento. Ele disse que teve uma visão e Jesus falou para ele que estava voltando em breve, tá? E aí o que acontece? Ele falou que seria do dia 23 para o dia 24 de setembro. Coincidentemente, que não existe coincidência, tudo está nas mãos do Senhor. Eu vi essa frase uma vez e me lembro até hoje. Tudo está nas mãos do Senhor, tá? Coincidências não existem, tá? Ele foi na internet e no dia 23 de setembro eu vi a notícia na internet. Que ele falou que seria do dia 23 para o dia 24. E eu já estava pregando no meu canal, só que eu dei um tempo porque eu estava doente, né? Eu fiquei doente e eu dei um tempo. Aí eu nem tava me arrumando direito e tudo mais. Falei, não, tem que ficar mais apresentável, né, para gravar os vídeos e tal. Aí eu parei e eu tirei os vídeos que eu tinha feito, mas ainda me lembro do conteúdo, né? E eu vou republicar. Aí o que acontece? Ele foi nesse canal e ele falou, ele ficou muito conhecido nas redes sociais. E aí depois, porque não aconteceu, ele sumiu, porque as pessoas começam a julgar. Só que, gente, ele teve uma visão e o Senhor fala por enigma. Olha só, em primeiro lugar, quem me falou, quem me deu a interpretação, quem me falou a respeito da vinda, né, da data, foi o próprio Deus, porque eu não teria como saber se ele não tivesse falado. E uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês, tá bom? Eu peço que vocês assistam o meu vídeo até o final para vocês entenderem tudo, porque eu não falo assim, eu falo com base no que eu vivi, na minha própria experiência e o que está escrito na Bíblia Sagrada. É assim, antes de eu ter uma experiência com o Senhor, assim, que o Senhor ele se revela, né? Eu ficava me perguntando, falava assim, por que Deus não fala mais com o ser humano como ele falava antigamente? Depois de Jesus, Deus parou de falar com o ser humano. Gente, não é isso. A gente tem que conhecer as escrituras sagradas. Por quê? Porque Jesus, ele estava aqui ainda, ele falou assim, eu não deixarei vocês órfãos, o Consolador que o Pai enviará no meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará lembrar-vos de tudo que eu tenho dito. Então, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Tá bom? É Deus. Jesus enviou, Deus, o Pai enviou ele em nome de Jesus. Ele enviou, ele veio, ele tá aqui. E onde que ele tá? Em mim, em você que crê em Jesus Cristo, que crê em Deus. Ele habita em nós. Desceu como línguas de fogo. Ele habita em nós. É a terceira pessoa, tá, gente? São três. O Pai, a Palavra e o Espírito. E os três concordam entre si, tá? E é um único Deus habitando em nós. E isso é muito bacana. Então, assim, quando você ora a Deus em nome de Jesus, ele fala com você, ele te responde. Deus, sim, Deus fala comigo inúmeras vezes, inúmeras vezes. Todo dia o Senhor fala comigo alguma coisa e eu consigo entender. Às vezes eu fico um pouco confusa, mas é verdade isso, é espiritual, entendeu? O Espírito Santo é Deus e ele está aqui. Ele está aqui na terra conosco. Tá? Ele está aqui. Ele testifica aqui e no céu, tá? Então ele está aqui conosco. Então o Senhor ele é acessível através de Jesus, nós temos acesso a Deus, entendeu? Então ele habita em nós. Quando a gente crê em Jesus, a gente recebe o dom e o Espírito Santo habita conosco, entendeu?
Então, assim, eu ficava me perguntando, as pessoas acham que é uma coisa muito maravilhosa demais o Senhor se manifestar. Tudo bem que existem formas do Senhor se manifestar mesmo. Comigo ele pode falar diretamente de uma maneira que eu entenda mais incisamente e ele me faça entender explicitamente que ele está falando comigo. E foi isso que aconteceu, tá? Creia você ou não, é verdade. O Senhor me fez entender que ele está falando comigo. Entendeu? E, enfim, é complexo de explicar, mas é verdade. Então, gente, é o seguinte. É verdade, Jesus falou que ele não sabia, só o Pai. Jesus falou que ele não sabia o dia e a hora, só o Pai. Mas Jesus também falou em Mateus 24. Por favor, não questionem. Não questionem o Senhor. Ele falou, é verdade, você só tem que crer, meu amigo. Entendeu? O como que você explica quando o Senhor falou assim, antes que Abraão existisse, eu sou? Como é que você explica isso, meu amigo? Você que é cristão, ele tá falando. Quando Moisés chegou lá na sarça, falou assim, como é que eu vou dizer, como é? Não, ele falou assim, quem eu digo que me enviou? O Senhor falar, eu sou o que sou. Meu amigo, explica isso. Você só tem que crer, velho. Deus é uma trindade. Jesus é o Filho, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é a manifestação de Deus como homem, tá bom? A palavra de Deus fala, eu estou falando na Bíblia, tá? Você que é cristão. Cresçam em graça e no conhecimento de Jesus Cristo, porque ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é Deus abestado. Ele é Deus, você tá entendendo? Ele é o Filho, ele é Deus. Você tá me entendendo? E é show de bola, velho. Velho, eu creio. Sim, pela graça do Senhor. O Senhor fica aqui, ó, graça. Ô, gente, eu rio mesmo, tá? Ó, na palavra de Deus tá escrito assim, que a alegria do Senhor é nossa força. Eu rio mesmo, entendeu? É que assim, eu ficava. Lógico que é assim, é uma questão pessoal. Assim, ó. As pessoas pregam e as pessoas ficam falando sempre do castigo eterno, que Deus vai castigar o homem no inferno e tudo mais. Vai ter mesmo essa separação, as pessoas vão ter essa separação do homem. O Senhor Jesus falou que é os bodes de um lado e as ovelhas do outro. O bode do lado e a ovelha do outro, você tá entendendo? Então, assim, vai separar a pessoa que é má, que não crê nele, e a outra pessoa que crê nele, entendeu? Porque, assim, pecado todo mundo comete, infelizmente, entendeu? Ele que é a perfeição, que se sacrificou por nós, mas nós também seremos perfeitos como ele é, assim, no dia que o corruptível se, em vez, como é que fala? Ele fala que o corruptível, a gente se transforma, entendeu? É isso. É porque a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. A carne a gente morre e ela volta pro pó, entendeu? Então é isso. E aí, então, o que acontece? Deus enviou Jesus ao mundo por amor. É a graça. A graça é o favor que ele fez de enviar o Filho. Ele encarnou e se sacrificou por nós na cruz. Então, assim, não foi para, tipo assim, como é que eu posso dizer para você? O Senhor fala na palavra que sem derramamento de sangue não haveria perdão dos pecados. O Senhor falou o seguinte, que enviaria alguém para esmagar a cabeça de Satanás, entendeu? Por quê? Porque o homem caiu, ele passou a morrer. Não era para o homem morrer. E Jesus morreu, ele experimentou a morte, ele morreu e ressuscitou. E nos deu a esperança da vida eterna, entendeu? Morre e ressuscita. Quando ele ressuscitou, minha gente, ele voltou para o céu. Jesus está vivo para sempre. Você precisa conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é muito linda e ele explica as coisas para a gente, é muito maravilhoso, porque ele nos criou e aí a humanidade passou a morrer, Jesus redimiu, e é muito lindo, entendeu? E tipo assim, a pessoa do Senhor, porque ele fez tudo e ele encarnou, ele nasceu como um homem, na semelhança de homem, porque ele foi milagroso, né? Ele foi de uma forma milagrosa que ele nasceu, nós sabemos, e ele veio aqui, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre tive interesse por Deus.
Eu sempre tive mesmo, porque assim, você não pensa em conhecer seu Criador? Eu sempre quis, eu falei, poxa, eu queria ver Deus. Eu me lembrei disso hoje, que eu ficava, nossa, eu queria ver Deus. Eu queria ver Deus. E Jesus é Deus. Às vezes a gente não tem conhecimento, entendeu? Então, gente, é o seguinte. Tá tudo aqui, ó, gente. Jesus nasceu, nós sabemos que Jesus nasceu. Todo mundo já ouviu falar dele. Quem não ouviu ainda, vai ouvir falar, entendeu? Ele morreu, ressuscitou. Ele é o Filho de Deus que nos redimiu. Ele é Deus manifestado como homem, tá bom? É muito bacana. Eu tava pensando no fato dele ter se esvaziado de si mesmo, porque ele é Deus, né? A majestade e tudo mais. E é show de bola. E é verdade, tá escrito, tá bom? Eu tô aqui, Jesus veio aqui, morreu, ressuscitou, foi pro céu, tá? E tá aqui no Espírito. Então, eu vou explicar para você aqui em Mateus. Gente, a gente tem que entender que Deus é uma trindade. Deus já terminou a obra de redenção e ele já escreveu tudo aqui, tá bom? Na palavra dele, tá? Já escreveu tudo. E aí falta acontecer os acontecimentos futuros, mas tá escrito aqui, Jesus está no céu, Deus o exaltou sobremaneira. O Senhor falou, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, tá? Deixa eu ler aqui para vocês em Mateus, aqui. Aqui, ó. Aqui. Eu tenho que ler um pouquinho para vocês, tá? Gente, as pessoas falam da grande tribulação. Em Mateus 24, quando o Senhor estava conversando com o discípulo, pode ver que no versículo 3, os versículos chamaram ele em particular, perguntando qual seria o sinal da vinda dele e do fim dos tempos, tá? E aí o Senhor começou a falar que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derrubado, isso foi antes, né? Aí ele falou, cuidado que ninguém vos engane. Ó, aí, ó, o Senhor falou aqui, eu vou colocar aqui para você aqui, ó. Ó, ele estava falando sobre a grande tribulação. Ó, no capítulo 24, versículo 21, fala assim: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. As pessoas falam da grande tribulação. Jesus estava falando da tribulação aqui em Mateus 24, tá bom? Então é acontecimento futuro. Aqui no versículo 15, um pouco antes, ele está falando do falso profeta, aqui, ó. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, que é a grande abominação, ou o falso profeta, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Gente, esses aqui são os acontecimentos futuros. Vai ser um terror mesmo, tá? É um terror aqui. Aí, eu vou... Ó, os céus e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Isso aqui é show de bola, né? As palavras do Senhor são verdadeiras. Aqui, ó. Deixa eu te falar aqui. Ó. Gente, lá no passado, tá? Quando Deus estava no deserto, ele falava com Moisés. Inclusive, eu tenho explicação para isso que o Senhor falou. Eu falo com o meu servo face a face. Jesus ressuscitou Moisés. Isso tem escrito, tá? Não tá de forma explícita, mas nós sabemos que é verdade pela forma como Jesus apareceu lá no Monte das Transfigurações e apareceram Moisés e Elias, tá bom? E Deus é Deus de vivo, não de morto. Se apareceu Moisés e Elias, então eles estavam vivos lá com Deus, tá bom? Eu vou te explicar uma coisa. Aí o Senhor disse que fala por enigma. Aqui em Coríntios, tá? Deus nunca muda, graças a Deus. Deus nunca muda, você tá entendendo, meu gente? Ele é imutável. Show de bola, né, gente? 2 Coríntios. Eu pedi pra você não aparecer, que eu não posso deixar você... Eu queria ir na cama. Então pode ir, mas eu não posso deixar você aparecer. Ó, gente, Deus é imutável. Aqui, 2 Coríntios 13, que fala do amor, né? Que Deus é amor. É segunda, é primeira. Fala que Deus é amor. Aí ele fala que agora vemos... Isso aqui, gente, a palavra de Deus é muito show de bola, cara. Eu gosto demais, ó.
Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Entendeu? É muito legal. Agora conheço em parte, então conhecereis plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Tá? O amor nunca falha. Então o Senhor fala por enigma, entendeu? Apenas um reflexo obscuro ou enigma, tá? Tá escrito em enigma. Cada um faz uma interpretação, mas é a mesma coisa, tem o mesmo significado. Então, o Senhor fala por enigma. Aqui em Daniel, gente, as pessoas já me falaram, se Deus não revelou para Daniel, vai revelar para você, mas eu não tinha prestado atenção numa coisa aqui. O Senhor, ele deu a revelação para Daniel e ele mandou o anjo explicar a visão para Daniel, mas Daniel não entendeu a visão, tá bom? E as coisas são para o tempo determinado. Ó, gente, tá escrito aqui, ó. Então, é no capítulo 8 de Daniel, versículo 13, tá? Então, ouvi dois anjos conversando e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Aí eles responderam: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Gente, quando eu li isso aqui, eu falei, gente, tipo assim, a gente fala, eu não acredito porque a gente tem aquela reação, né? Cara, tá aqui! Entendeu? Eu falei, gente do céu, não é dúvida, meu Deus, eu não acredito. Tá aqui, cara, tá escrito, olha aqui, 2.300. Eu falei, gente, é 2.300. 2.300, não chega a 2.400. A interpretação das 2.300 tardes e manhãs é 2.300 anos. Ah, Lili, qual o calendário? Porque as pessoas perguntam de escatologia. Gente, a gente está em 2026. O calendário judeu está em 5.000 e tanto. O chinês eu nem sei como que funciona. E o Senhor fez todas as coisas convergir em Cristo. Gente, o nosso calendário é antes e depois de Cristo. Em nome de Jesus, 2.300. Não chega a 2.400. E eu vou falar para você, pode acontecer antes, viu? Porque tem escrito na palavra dele também, tá? Em 2 Pedro. Mas é 2.300. Aí, o que o pastor Joshua falou? O pastor Joshua falou de 23 para 24, é de 2.300 para 2.400. Ele não falou errado, ele só não soube explicar. E ele falou que coincidiu... É porque tem umas coisas aí, rapaz, é doideira. Ele falou que coincidia com o ano novo judaico, que é o Josh Hashanah lá, entendeu? E, gente, sim, eu tô pregando aqui, você que conhecer um judeu, passe pro judeu, entendeu? Gente, tem umas coisas escritas no Antigo Testamento, e o judeu, ele usa o Antigo Testamento, ó. Ele me mostra, ele me faz entender, é muito doido, ó. Mãe. Oi, filho. Tá bem? Tô. Eu acho bacana demais isso, gente. É muito doido. Você ter, assim, proximidade com o Senhor é bom pra caramba, sabe? Olha aqui, ó. Eu vou falar um negócio pra vocês, ó. Isaías 8. Isaías é um livro que o Senhor, quando ele veio aqui... Oi, filho. Oi. Eu vou assistir aqui. Tá, só um minuto. Isaías é um livro que... já estava escrito, óbvio, quando o Senhor encarnou, e ele falou umas coisas, ele falou assim se cumpriu o que estava escrito, sabe? Ele falava essas coisas assim, ó, aqui em Isaías 8, olha que legal, ó, o Senhor me disse, tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível, eu não sei pronunciar isso direito, mas Maê-Shalal Hasbaz, e chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Geberequias, como testemunhas de confiança. Testemunha de confiança. O Senhor fala que a gente vai ser testemunha dele até nos confins da terra. Então, deitei-me com a profetisa e ela engravidou e deu à luz um filho. O Senhor me disse, dê-lhe o nome de Maê
Mae Shau Rasbas, não sei. Pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. Ó, antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe. Gente, parece que esse aqui tem alguma coisa a ver com João Batista. O nome do pai de João era, como que era? Eu esqueci o nome dele, era Zacarias? Acho que não é. O nome do pai de João, alguém lembra? Eu não lembro. O Senhor tornou-me a falar, já que este povo rejeitou as águas de Siloé, veja bem, que fluem mansamente e alegrou-se com Rezim, com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra elas as poderosas e devastadoras águas do Eufrates. O rei da Síria... Ô filho, faz silêncio um pouco. O rei da Síria... Filho, eu tô gravando. Baixa aí, por favor, amorzinho. Filho. Ó. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo até o pescoço. Oh, velho, é muito engraçado. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra. Oh, Emanuel! Cara, quando o anjo anunciou Jesus para Maria, ele falou que daria a luz a um filho e chamaria ele de Emanuel, cara. É verdade, está escrito. Você não tem noção. Continuem a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem terras distantes, ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso. Pois Deus está conosco. É muito engraçado isso aqui. Mas, gente, seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó Emanuel. Gente, Jesus morreu de braços abertos na cruz. E o anjo, quando anunciou, ele falou que chamaria ele de Emanuel. Você tá entendendo, meu irmão? Meu irmão judeu. Tá entendendo? É Jesus Cristo. Você tá me entendendo? Eu só não tô me lembrando agora o nome do pai de João. Eu não me lembro do nome do pai de João. Urias e Zacarias. Então, deitei-me com a profetisa, ela engravidou. E dele o nome de uma... Pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e o bem de Samaria serão levados pelo... Tudo me remete a Cristo, porque Paulo viu Jesus, teve encontro com Jesus na estrada de Damasco. E nada que o Senhor escreve é por acaso, entendeu? Então é isso, gente, que eu queria falar hoje para vocês. Mas é isso, é Jesus. É Jesus Cristo, tá, gente? E tá escrito aqui, isso que anunciava dele. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó Emanuel. Tá bom, gente? A paz do Senhor é do século 20, eu falo século 23, né? Mas é 24 para 25, é de 2.300 para 2.400 que tá prevista a volta de Jesus. Tá bom? Fica com Deus, que Deus abençoe vocês.